Silêncio no estúdio, por favor. Eu sou o Hélio Pestano, professor de História, e estou junto com esse Você tá narrando sujeito aqui, ó. uma corrida de cavalo, pô? Dá pra começar de novo? Vai devagar dessa vez? Fala, galera que está se preparando para o Enem. Estamos aqui hoje juntos para podermos fazer uma coisa bem interessante. Ao mesmo tempo que estaremos jogando, vocês irão aprender História e Geografia. Olha só que coisa bacana. Eu sou o Hélio Pestana, professor de História, e esse aqui ao meu lado é... Olá, meus queridos. Meu nome é Ezequiel, sou professor de Geografia e estarei aqui com o professor Hélio, discutindo um pouco sobre algumas questões importantes, industrialização, e também tentando ensinar o professor Hélio a jogar um pouquinho de FIFA, jogar um pouquinho de futebol, que Tô precisando. ele é iniciante nesse ramo. Além de ser jovem, mas mesmo assim é iniciante. Verdade, ramo. Você já joga no lendário, né? Isso. Eu jogo lá no amador. Queridos, a gente escolheu um jogo que transcende um futebol, transcende a rivalidade dentro das quatro linhas, que é o jogo entre Liverpool e Manchester United. São dois times que levam o nome de duas cidades muito importantes para a industrialização inglesa e também para a industrialização do mundo. Não é isso, professor Ed? Com certeza. Liverpool e Manchester. Liverpool, uma cidade portuária, se fez muito importante durante a Revolução Industrial, tanto na primeira quanto na segunda. E Manchester, um polo industrial fortíssimo desde sempre, desde que a Inglaterra passou a ter indústrias, né? A data aí para o início da industrialização europeia, inglesa no caso, é por volta mais ou menos de 1760, 1780, ou seja, século XVIII, né? O mundo passou por uma transformação nunca antes vista. É interessante pontuarmos isso, né, Ezequiel? Porque hoje nós vivemos em um mundo tão tecnológico que talvez as pessoas não tenham a noção do que a Revolução naquela época apresentou. Ah, tinha máquina a vapor, máquina hidráulica, mas a máquina a vapor, a máquina hidráulica e o barco a vapor, tantas coisas que foram descobertas na época, para aquela época era uma coisa assim, meu Deus, sensacional. De fato, o nome Revolução é plausível, porque de fato foi uma mudança drástica. Na realidade, o mundo nunca mais foi o mesmo depois do surgimento da indústria. Com certeza, né? Se hoje em dia nós temos aí internet, nós temos aí smartphones, uma sociedade extremamente tecnológica, você se comunica, você descobre notícias que aconteceu em vários locais de distância de onde você está, numa questão de tempo assim muito rápido. Isso se deve ao quê? Óbvio, lá atrás, né? Quando tudo isso rola a bola! Enquanto você fala, o Liverpool já está indo para cima. E eu costumo dizer nas minhas aulas, o professor Ed, que a indústria ela é a invenção mais revolucionária da história da humanidade. Porque ela muda do campo econômico até o campo social. Muda as relações de trabalho, o trabalho para de ser dividido por gênero, com os homens com o trabalho mais pesado e as mulheres com o mais leve, e passa a ser um trabalho assalariado, onde qualquer pessoa, seja homem ou mulher, é capaz de manusear uma máquina. É claro que no início ainda houve essa divisão por gênero e através de muita luta, esforço dos movimentos feministas, a mulher foi conquistando espaço e hoje a gente já pode dizer que obtiveram muitas conquistas. Felizmente. E até porque, Ezequias, como os proletários, utilizando aqui uma terminologia marxista, né? Tá. Quem tá de vermelho sou eu aqui com o livro. Você tá de ganhavam muito mal, então se fazia necessário a família inteira trabalhar, né? Desde o homem, da mulher e os filhos. E sem contar que um dos pontos da Revolução Industrial é a ida do homem do campo para a cidade. Até esse momento, quase que 80% da população mundial residia nas zonas rurais. Então, e nas zonas rurais, as famílias eram grandes, porque como a mão de obra era familiar, quanto mais filho, mais mão de obra. Então era assim que se tinha mão de obra no campo. Quando as pessoas vão para a cidade, elas ainda mantêm esse costume, esse hábito, até porque não havia nenhum controle de natalidade. Exatamente. Então as famílias seguiam tendo muitos filhos, sendo muito numerosas durante... E pensavam exatamente nisso, né? Quanto mais filhos, mais mão de obra para poder ajudar em casa e podermos tentar termos uma vida um pouco mais digna, né? Exatamente. Agora, professor, uma das coisas que o Enem gosta de cobrar, e aí se referindo até ao Brasil, e aí você pode entender, por exemplo, por que o Brasil não é um país industrializado nos níveis dos países desenvolvidos.
Porque para que haja indústria, é preciso algumas coisas, né? Existem coisas que sem elas a indústria não funciona. Aí você vai entender por que Liverpool e Manchester se destacaram no processo de industrialização. Porque são cidades que conseguiram oferecer essas coisas essenciais para o surgimento da indústria. Por exemplo, uma infraestrutura, portos, rodovias, ferrovias. A gente vai falar até de uma treta portuária entre Manchester e Liverpool. Conseguiram oferecer uma mão de obra que já era mais ou menos qualificada, conseguiram oferecer um mercado consumidor legal. Então, essas coisas, sem isso a indústria não funciona, não tem jeito. A indústria precisa de tecnologia, precisa de infraestrutura para fazer com que a matéria-prima chegue até a indústria, para fazer com que a mão de obra chegue até a fábrica e para fazer com que o seu produto chegue até o mercado consumidor. Então, a infraestrutura é essencial. Nessa questão, Liverpool e Manchester se destacaram, porque são cidades que conseguiam oferecer essas condições. Por isso elas se tornam uma das mais expoentes do período industrial. Junto com o Middlesbrough, Londres também conseguiu oferecer podemos uma infraestrutura legal. Vamos abranger aí o Reino Unido, podemos ir até Glasgow, na Escócia, então, que também era uma cidade industrial. Então, é importante para você saber do surgimento da indústria na Inglaterra, é isso, são as condições. Mas, principalmente, o acúmulo de capitais, não é isso? Exatamente, acúmulo primitivo de capital. Porque é interessante nós pensarmos o seguinte, por que Inglaterra, né? Você acabou de enumerar algumas questões aí que levaram essa cidade. Por que Inglaterra e não o Brasil? Por que Inglaterra e não o Brasil? Ou vamos botar aí países que talvez tivesse uma condição que pudesse chegar perto da Inglaterra, a França. Já li autores que disseram que os Países Baixos, ali onde está a Holanda, a Bélgica, tinham uma certa condição. Por que eles não fizeram e a Inglaterra fez? Sai. Boa, Alisson! É interessante pontuarmos isso, Ezequias, porque, veja só, os outros países, França, né, talvez a França, né, que talvez pudesse bater de frente ali, acabou não conseguindo fazer porque a Inglaterra reuniu as condições que eram mais favoráveis para isso poder acontecer. A Inglaterra conseguiu reunir nessas cidades, como você pontuou aí, uma cidade portuária, uma estrutura, né? Nós podemos pegar desde o Henrique VIII, quando fez a reforma anglicana, quando ele tomou as terras da igreja, ele fez um processo que mais tarde ficou conhecido como cercamento dos campos, né? Porque ele pegou muitas terras da igreja que tinha dentro da Inglaterra e ele arrendou para uma nobreza que começou a cercar essas terras. Quando eu cerco a terra, eu torno ela menor e eu logo limita o acesso, né? Exatamente. Existiam muitos camponeses que usavam essas terras de maneira comum. Coletiva, né? Isso. E ali as pessoas plantavam suas coisas, levavam sua vida e isso agora não é mais possível. Aí camponês sem terra tende a sair do campo e buscar melhores condições. Exatamente, nós temos aí até uma ligação entre campo e cidade, porque é o seguinte, se não tem trabalho, não tem emprego no campo e a pessoa ouve, poxa, lá em Londres, lá em Brigham, tá tendo indústria. O que você faria, Ezequiel, se você não tem trabalho no campo? Eu pegaria minha esposa e meus 25 filhos e partiria para a cidade, né? Vamos tentar uma vida nova, vamos mudar de vida. Mas aí você identifica o caráter revolucionário da indústria, porque ela promove um processo que a gente chama na geografia de urbanização, quando a população urbana ela passa a crescer e se torna maior que a população rural de um país ou de uma região. Então a urbanização, o crescimento da população urbana é também devido à Revolução Industrial, tá aí um caráter revolucionário. Só que as cidades elas também não estavam prontas para receber essa quantidade de gente. Aí nós esbarramos em um outro conceito, que é o conceito de crescimento urbano. Quando a cidade fisicamente ela cresce. E sabe quando isso é o problema? O problema disso é quando a população da cidade cresce, mas a cidade não cresce. Aí acontece as problemáticas urbanas, mobilidade, as pessoas que vão para essas cidades, elas acabam tendo que morar em lugares impróprios para moradia, margem de rio, lugares que alagam, ou em lugares sem nenhuma infraestrutura, falta de saneamento básico. Surgem os cortiços, que são lugares sem infraestrutura nenhuma para receber esse tipo de gente. Então, no primeiro momento, esse processo ele também foi extremamente problemático. Exatamente. Não tem emprego para todo mundo também, né? Não é só você sair do campo e falar assim, eu vou para a cidade e eu vou ter um emprego. Não é assim. É tanto que existe um termo
que é muito utilizado, chamado Exército Industrial de Reserva. Tem muita gente na rua precisando desse emprego. E aí eu te falo, Ezequiel, será que a condição de vida dentro da fábrica é a melhor possível para esse trabalhador? Eram péssimas, né? Jornadas de trabalho longas, 16 horas por dia, então você entrava na fábrica à noite, saía à noite. Exatamente, né? E aí você pode envolver nisso até a questão sanitária, né? Sanitarismo. Dentro da fábrica a condição é péssima, há registro de mulheres dando à luz a seus filhos dentro da fábrica. Qualidade de vida baixíssima, o que fazia com que um trabalhador fabril tivesse uma expectativa de vida muito baixa. E aí você imagina, Ezequiel, esse cara ele trabalha às vezes, tem registro das pessoas terem 15 horas de jornada diária. Você tá doido. E aí você pensa, além do tempo que ele está na fábrica, ele gasta tempo para ele chegar até a fábrica e para ele ir embora, né? Ou seja, esse cara descansa, esse cara tem qualidade de vida? Ele não tem. Há registros históricos de pessoas se tornando extremamente viciadas no alcoolismo e até no sexo. Né? As pessoas viam. Vai dar vício. As pessoas viam nessas duas coisas a chance de se desligar das suas difícil realidade. Né? Exato. Trabalha muito, a pessoa se afoga no alcoolismo, vê ali mesmo que por alguns minutos a chance de se desligar daquilo ou se vestir em sexo. Ou seja, a Revolução Industrial é algo tão abrangente que nós podemos relacionar ela com qualidade de vida, podemos relacionar ela também com questões ambientais. Problemáticas ambientais, o combustível fóssil. O grande combustível da primeira Revolução Industrial foi a máquina a vapor, né, que funcionava a partir da queima do carvão mineral, um combustível fóssil. E a queima desse carvão mineral, ela é altamente poluente e danosa ao meio ambiente. Então, a poluição urbana, ela foi muito intensa durante essa primeira Revolução Industrial e a segunda também. Junto com a Revolução Industrial também inicia-se os debates ambientais, né? De mudanças climáticas, que mais à frente vão chegar. Então, para você ver o caráter revolucionário industrial. Imagina, será que esse trabalhador... Porque, veja só, é claro que de início nós não tínhamos... Droga, às vezes as pessoas têm a falsa sensação que, ai meu Deus, começou a Revolução Industrial, nós temos enormes fábricas, enormes prédios. Não, era uma coisa pequena. Com o tempo foi se desenvolvendo, mas com o tempo nós passamos a ter muitas fábricas, muitos prédios na cidade. E aí, Ezequiel, será que esse cara respira um ar puro, um ar de qualidade? Um ar completamente tóxico. E aí isso vai acarretar inúmeros problemas de saúde para a vida desse trabalhador. Isso, a expectativa de vida do sujeito vai ficar muito baixa. Então, um cara que chegava aos seus 45 anos de idade, ele já era considerado um vencedor. Porque ele passou por tanta coisa que atentou contra a sua vida e ele conseguiu resistir, né? Poluição, contaminação da água, porque como você não tinha água encanada, saneamento básico, então o cara estava muito exposto a doenças bacterianas ou infecto-contagiosas. Então, um sujeito que chegou aos 45 anos, ele era um vencedor, porque a expectativa de vida era baixíssima. Mas voltando nessa pegada de coisas que a indústria precisa, para você ver a importância da infraestrutura e de outros segmentos, existe até essa rivalidade entre United e Liverpool, ela sai um pouquinho do futebol e entra também um pouquinho na questão infraestrutural da cidade. Agora não, perdi não, o Salah perdeu o gol. Porque Liverpool é uma cidade portuária, então possuía um porto com a capacidade de escoamento da sua produção, o que fazia com que a cidade se destacasse. Porque ela produzia muitas coisas e tinha uma facilidade para exportar. E só antes de você completar, nós estamos falando de uma época em que nós temos dois meios de transporte que estão extremamente necessários para a Revolução Industrial, que é o quê? O marítimo e o ferroviário. Né? Então, você está falando de uma época que você não tem avião, você não tem nada disso. Então, a Inglaterra é uma ilha também, né? Vale nós pontuarmos isso, né? Talvez seja meio óbvio, mas não vale, vale ressaltar Inglaterra aqui. É uma ilha. Mas pode concluir isso aqui, por favor. E já Manchester é uma cidade mais do noroeste da Inglaterra, que ela não tinha porto. Então, tudo que Manchester produzia, ela deveria levar, tinha que levar. Caramba, tomei mais um. Manchester foi assim na história, Manchester conseguiu não foi assim não. Não foi assim tão fácil não. Foi assim tão fácil. É que esse Lukaku é forte. Aí, continuando. Tudo que Manchester produzia para poder escoar, para poder exportar, tinha que ser levado até o porto de Liverpool. Isso causava uma interdependência da cidade de Manchester
com a cidade de Liverpool. Só que os caras de Manchester tiveram a ideia de pegar o pequeno rio que corta a cidade e fazer um canal artificial de mais ou menos 36 milhas que ligasse a cidade de Manchester até o mar. E assim os caras criaram um canal artificial para poder ter acesso ao porto e se tornar menos dependente de Liverpool. E quem se deu mal nessa história e ficou extremamente chateado. Igual tá se dando mal agora, tomando de 4-0 agora. 4-0 tá virando passeio, já virou passeio. 4-0 do United. Virou passeio. Foi o que o United fez, foi o que Manchester fez em cima de Liverpool, né? Isso intensificou a rivalidade entre as duas cidades. E esse canal de Manchester é uma das maravilhas da engenharia moderna. Foi construído ali no século XIX e é classificado como uma das grandes obras da engenharia moderna. Isso mostra o potencial e a importância que a infraestrutura tem. É por isso que hoje alguns países do mundo não são industriais ou não são potências industriais. Porque falta a eles infraestrutura. Porque não basta eu produzir uma coisa. Eu tenho que levar essa coisa até o mercado consumidor da maneira mais rápida e eficiente possível. Exatamente. E essas cidades conseguiram oferecer isso. Então toma aí, não, E outra coisa interessante, Ezequiel, é que nem sempre a matéria-prima está próxima da indústria. Então é por isso que você necessita o quê? De uma rede ferroviária extremamente desenvolvida. Se vocês observarem hoje, gente, vocês perceberão o quê? Pega países desenvolvidos, pega a Europa, pega os Estados Unidos. Você corta a Europa, liga a Europa por quê? Por trem. Trem nessa época, inclusive, trem é associado a desenvolvimento. Ferrovia. Você pode, deslocando um pouco, saindo da Inglaterra para os Estados Unidos, você pode ver que essa foi a primeira coisa que os norte-americanos pensaram quando eles marcharam para o oeste para conquistar aquela porção do território. Primeira coisa que eles pensaram foi interligar esse território o máximo possível. E aí quando você assiste um filmezinho de faroeste, você vê que tem uma cidadezinha do oeste americano e está sempre com uma ferrovia sendo construída. Exato. Porque o trem ele significa progresso, significa riqueza. Então, uma pena que aqui no Brasil não pensaram assim, né? No Brasil a gente pensou em outra coisa. Pensou que a rodovia era riqueza e está aí agora. Agora é muito caro para a gente, por exemplo, produzir algo no Pará e vender em São Paulo. Porque o produto vai demorar muito para chegar e pode chegar estragado porque as nossas rodovias não são de ótima qualidade. Sem contar que rodovia é um meio de transporte mais caro do que o ferroviário. Mais caro, né? Mais difícil de manter. Basta você pensar que uma composição então, de meus trem... queridos, terminou aqui a primeira partida, 4-0 pro United. Mas Liverpool segue, pra mim, é a melhor cidade. É a cidade mais industrial. Gente, é isso aí. Foi um prazer estar aqui com os senhores. Já quer terminar, cara? Nossa, o jogo acabou, tem o jogo da volta, meu querido. Tem o jogo da volta. Vamos lá. Vamos sair desse assunto indústria. Vamos ir para um pouquinho de guerra. Isso, mas isso fica para um próximo vídeo. Então vamos o diretor ou é o quê? Um clássico. Vai ser um clássico da Guerra Fria, a próxima partida. Não, estamos falando aqui no ouvido o quê? Pra cortar, diretor? Pô, gente, é isso aí. Fica com Deus. Corta tchau. Boa prova a todos vocês. Corta que a derrota foi muito feia, tá? Por favor, dos seus alunos. Mas eu espero que vocês não percam na prova igual eu. Igual você perdeu aqui, né? Porque a pessoa olhando esse jogo seu aqui, essa atitude, essa atuação medíocre sua, né? A pessoa entende o quê? Manchester deitou em cima de Liverpool na história. Que não é bem assim. Não é assim, não. Não é bem assim. É isso aí, galera. Valeu. Se inscreva no canal, hein? Fala, meus queridos. Boa prova pra vocês. Boa prova. E foi um prazer ensinar o Wellington a não jogar. Exatamente. A não jogar.